Fala pessoal, muito bem-vindos todos. O nosso fechamento da sexta-feira vai ser um pouco diferente hoje. A gente vai fazer em forma de vídeo, que eu acho que assim fica melhor explicado para os nossos alunos, para as pessoas que têm curiosidade em saber como que a gente trabalha, de qual forma que é feito, beleza? Então, as nossas ações elas são passadas no início da semana e uma carteira hipotética aí de 15 mil e a gente compra alguns lotes padrões, aí no caso a gente sugere o 4 lotes padrões, e a gente tem uma dinâmica muito boa, que é nos basearmos nos nossos melhores pontos de mercado, igual diariamente eu passo em mini índice, mini dólar, e a partir daí colocar um stop curto, proporcional e um ganho muito alto, um ganho maior do que o stop, digamos assim. Então essa é a nossa diferença. A gente busca aí 5 ações por semana, e aí a gente busca em média em cada ação de 5 a 7%, 8%, dependendo da variação que a gente encontra. Eu ressalto que o que eu sempre falo no grupo não é importante, tão importante saber até onde vai, mas como eu me preservo. Então, todas as ações que eu recomendo, que eu passo os pontos de venda, de compra, é, eu prezo muito por isso, pela melhor localização do stop, e assim evitando a perda. Quando a gente ganha, a gente está 2 vezes no lucro, porque é, o nosso sobreviver, né, no mercado, ele é muito mais importante. Então, se eu faço ali operações certeiras, com alvos curtos, porém bons, então a minha chance a longo prazo de ter um resultado positivo é muito maior. Então, chega de falação, vou minimizar a tela aqui, a gente vai acompanhar somente a minha tela do Profit, e aí eu vou falar um pouquinho de cada das ações aqui que foram sugeridas na semana passada. Então, pessoal, a primeira ação que a gente sugeriu na semana passada foi a Itaúsa, né? E esses foram os pontos dela. Então, eu tinha um ponto de entrada em 10,45 e alvos 1, 2, 3, né? Em 10,37, desculpa, e alvos em 10,45, 58 e 10,79. Então, perceba aí que tão logo a gente teve a habilitação do nosso ponto de entrada, no próprio dia 31 mesmo, que foi o dia dessa semana, a gente teve o alvo batido lá bem no finalzinho do dia, e aí essa foi uma ação que deu bom, né, como a gente diz lá no grupo, e ela teve aí uma margem de porcentagem de retorno de 3,15. E aí a gente consegue observar, né, como que ela se comportou ao longo dos outros dias, e percebam que como eu tenho segunda, como eu tenho o stop indicado por essa faixa vermelha, percebam que ele começou no nosso stop aqui no dia 31, mas nem isso, né? Nem isso, ele voltou novamente próximo. Então, sempre o nosso ponto de entrada é quando entra no quadrado verde, então todo mundo já sabe lá. E entrou no quadrado verde, percebo que nem calor a gente passou. Então, a gente teve aí, primeira ação, Itaúsa, teve um retorno de 3,35. A segunda, B3SA3. Então, reduzindo o zoom aqui para vocês verem novamente. Mais uma ação, né? Que, graças a Deus, saímos de R$ 14 e fomos até 16,11. Essa ação ainda, ela permanece na nossa carteira. Ela não bateu. Eu sempre aconselho aos alunos fazerem parciais, né, nos pontos que a gente tem como alvo primário, alvo secundário aqui. Alguns fazem, alguns carregam o lote até o alvo final, mas o importante é que no fritar, né, dos ovos, no todo, essa evolução aqui, ó, de não chegar nem próximo à nossa região de stop, isso é muito importante para a gente, porque me dá a oportunidade de voltar, de subir, né, o meu stop e proteger parte do ganho. Então, essa aqui é uma ação que ela está caminhando para os 13% de ganho, então essa foi um alvo muito mais longo.
respeitando aí a nossa linha de operações, o segundo stop aqui, ó, desculpa, o segundo gain, segundo ponto de gain, terceiro, aliás, primeiro aqui, vou fazer para vocês com calma, tá? Primeiro ponto de gain, segundo, terceiro, ponto de entrada foi R$ 14 bola aqui, ó, 14,00. E até o terceiro alvo aí a gente bateu o que a gente se propõe aí na nossa carteira semanal de 7,73%. Então, caminhamos aí para o último topo, né? Para a última meta do nosso ganho aí. Foi mais uma também, que graças a Deus essa semana a gente mandou bem. BRFS3. Então, vamos ver como é que ela se comportou ao longo da semana. Então, BRF3, ela deu entrada no dia 31. Ela deu entrada no dia 31. Ela pegou o nosso alvo primário, né? Quem realizou parcial aqui saiu com um ganhozinho. Só que aí a gente teve um stop aqui, mais no final do dia. Ela nos estopou. Geralmente a gente coloca o stop 1 centavo abaixo da linha, então 12,6. E ela aqui atingiu a região de 12,3 aqui, mais ou menos. Então ela nos estopou. Só que quando acontece isso, eu monitoro as ações. Quando acontece isso, eu falo no grupo novamente que está num bom ponto. E estar em um bom ponto, a gente entende lá no grupo que pode permanecer numa outra entrada nessa mesma ação. E foi o que aconteceu. Então, quando ela novamente ingressou na nossa zona verde, que é quando eu habilito a compra para os meus alunos, eles já sabem o significado, ela foi andando novamente, andando, só que percebam, ela lateralizou alguns dias, mas ela não chegou ao nosso ponto de stop, que seria após a linha vermelha. Então a gente ficou um pedaço flutuante negativo, mas tão logo isso aqui, essa situação aconteceu, a gente obteve o ganho máximo dela. Então, como é uma carteira swing trade, a gente tem a predisposição de levar por mais alguns dias. Permaneço aí com um ganho de 5,59 nessa carteira, é, observando os nossos alvos 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho o alvo 1, aqui em cima aqui um pouquinho em 12,73 o alvo 2, e mais lá em cima lá em 13,09, que aí ficou um pouquinho longe a linha aqui, ó, 13,06, eu tenho o alvo final dessa operação aqui, e mais uma vez a gente conseguiu aí na a terceira ação analisada, terceira ação no gain. Vamos para a quarta ação, foi CXSE3, Caixa Econômica, Caixa de Seguridade, desculpa. Perceba que na Caixa já foi uma operação mais tranquila, né? Ela chegou próximo aqui, ó, à nossa região do stop, mas, desculpa, ela chegou próximo à nossa região do stop, só que não ofereceu risco, uma vez que o nosso stop fica abaixo da zona vermelha, né? Então, ela deu entrada no dia 31 aqui, ó, começou na nossa região, e tão logo ela começou na região, ela deu a entrada que a gente estava esperando aqui ao longo do dia, ó. Ela deu a entrada, aí permaneceu um dia, no dia primeiro, ela não bateu o alvo total ainda, mas ela chegou no alvo 1, aí ela foi para o alvo 2, ela veio para o alvo 3, então nós conseguimos aqui o máximo dela, o alvo 4, que foi na data de hoje. Então, hoje, durante o dia, durante o pregão, só arrumar a setinha para vocês aqui terem uma melhor referência. Então, hoje, na data do pregão aqui, desligou o mouse aqui, desculpa. Então, hoje, na data do pregão, ela chegou no alvo final, e aí a gente teve um ganho nela de 6,011%. Então, 6,10%. Então, foi mais uma ação aqui que, graças a Deus,
a gente analisou, e o mais importante, é o que eu sempre vou frisar, independente da análise, de ter dado o alvo em tal dia, em tal hora, isso aqui, ó, é muito importante. Eu não tenho, em momento algum, ela chegando perto do meu stop, o que torna uma operação muito saudável. E aí, depois que ela bateu o nosso alvo, ela ainda andou mais um pouquinho. Então, das 4 ações analisadas agora, uma a gente teve um stop em um dia, mas a gente continuou e deu bom no outro dia. E o último aí a ser analisado é o Sim. Então, perceba aí que os em Minas, esse aqui eu vou chamar uma atenção muito bacana. Por quê? Porque como a gente inicia aqui, ó, no dia 28, mentira, no dia que é sexta, quinta, quarta não teve, terça, segunda. Então, quando a gente inicia aqui, ó, perceba que em momento algum, né, da nossa semana, deixa eu só confirmar, porque eu estou confundindo as datas. Então, essa semana foi 31, 2 não teve, 3 e 4. Então, é isso mesmo que eu estou falando aqui. Então, perceba só, 31, 2 não teve, 3 e 4. Então, ó, quando a gente fala aqui no 31, ela não deu entrada. Então, percebam que ela não alcança a linha verde, que é a nossa habilitação para entrada, e nenhum outro dia ela alcança a habilitação para entrada. E quando chega hoje, ela chega na nossa entrada e ela vai lá no nosso alvo 1. Então, é uma ação que a gente espera um pouco mais dela. Então, quando a gente vê a região demarcada para ela, a gente vê um potencial de subida, né, de valorização um pouquinho maior para ela, e é o que a gente vai esperar. Então, a gente está aqui no alvo 1, quando a gente vier para o alvo 2 e o alvo 3, a gente sai dessa operação. Então, Use Minas é uma ação que vai permanecer na nossa carteira para a semana que vem, esperando que ela percorra esse caminho aqui que a gente tem no quadrado verde, que a gente sempre faz de forma de que fica mais fácil de visualizar, né? Então, até agora, essa ação do ponto de entrada, ela valorizou 5,78. Então, percebo que dentro do que a gente se propõe, ó, essa aqui tem 19% de ganho. É, algumas a gente extrapola um pouco, mas porque é swing trade, a gente percebe no cenário macro ou no cenário micro uma potencialidade maior para aquela setor, né, de mercado. Então, eu ponho alvos maiores aonde eu percebo, mas a nossa média é de 5 a 7% ali. Essa aqui, só com o 5 a 7 ela já alcançou, mas a gente tem uma possibilidade um pouco maior para ela. Então, é uma ação que vai ficar um pouquinho a mais na nossa carteira, beleza? Então, pessoal, finalize então o vídeo de hoje, né? A fechamento das ações. Mais tarde eu vou disponibilizar o Excel, que a gente faz o controle das ações ao longo do mês. E agradeço a todos aí. Muito obrigado. Ótimo final de semana.